Olá pessoal, professor Thiago Hatz, estamos aqui em mais uma das nossas aulas de História, dando sequência a um dos momentos mais decisivos e importantes da história do Brasil. Um momento que a gente chama, alguns chamamos de populismo, né, ou de governos nacional desenvolvimentistas, né? Falamos de Getúlio Vargas, falamos de Eurico Gaspar Dutra, falamos agora um pouquinho de Juscelino Kubitschek, né? E nas nossas últimas aulas a gente fez um pouco um apanhado desses personagens, né? A gente conversou um pouco sobre eles, sobre suas características principais. E eu queria então retomar aqui rapidamente um desses personagens, né? Porque hoje a gente vai falar um pouco sobre a construção de Brasília. E um desses personagens muito importantes para entender isso tudo é Juscelino Kubitschek. Não porque Juscelino Kubitschek seja, nós não vamos tratar ele aqui como muitas vezes ele é tratado, como se fosse um visionário, uma pessoa melhor ou pior. Não é esse o objetivo das aulas de história. Nas aulas de história a gente vai tentar entender como é que esse personagem capitalizou o tempo que ele vivia, né? E como ele é consequência de uma série de fatos, de acontecimentos. Então, o nosso querido Juscelino Kubitschek aí em destaque na imagem, né? Em cima de um caminhão da Mercedes-Benz, que mostra muito o que foi esse momento de Juscelino Kubitschek, o seu governo, né? Um momento de grande crescimento da indústria automobilística no Brasil. Mas há uma coisa que eu queria muito destacar com vocês, que JK era uma figura muito ambiciosa e que vinha de uma ideia de modernização do Brasil que ele já tentava aplicar de alguma forma usando como laboratório o estado de Minas Gerais, onde ele tinha tido a oportunidade de atuar. Para quem conhece um pouco da história de Belo Horizonte, por exemplo, né, há um processo de modernização da cidade, a construção de um complexo da Lagoa da Pampulha, a ideia de modernidade, né, ela é muito significativa neste processo. Então, Juscelino Kubitschek ele vai com essa ambição de modernizar o Brasil. E dentre os projetos de modernização do Brasil está a construção de uma nova capital para o Brasil. Certo? Eu trago aqui a imagem presente no material didático porque ela é muito interessante para exemplificar como é que essa construção de Brasília ela materializa essa noção de modernização do Brasil. Então a ideia primeiro de construir uma capital ao centro do país, ou seja, que seja em tese mais próxima de todas as regiões diferentes do Rio de Janeiro, ou seja, que está ali concentrado ao sudeste. A ideia de uma cidade nova, pensada para abrigar as estruturas administrativas, e essa é a ideia do projeto piloto, né? A construção capitaneada ali pelo arquiteto e urbanista Lúcio da Costa, e que tem como também personagem o arquiteto Oscar Niemeyer, que era diretor técnico da Nova Cap, né? Então, ele vai construir ali, então, uma série de prédios que são muito importantes para a gente entender esse momento que o Brasil vive. Um momento de tentativa de modernização. Então eu queria que a gente pensasse a construção de Brasília como este processo de modernização e integração do país. Então não é só simplesmente a ideia de ter uma capital mais bonita, mais agradável, mas Brasília, então, é um plano, é um projeto de modernização e de integração do país. Existem muitas hipóteses, muitos debates sobre a ideia de tirar a capital federal de uma região como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a gente sabe, que é uma cidade enorme, próxima de outras grandes cidades brasileiras. Né? Se teria um interesse político de retirar a capital do Rio de Janeiro. É difícil a gente mensurar isso porque, por exemplo, a presença, né, de Brasília nessa região não impediu grandes manifestações e até mesmo um golpe militar quando foi necessário, né, quando aconteceu esse golpe. Então, é difícil dizer que a localização geográfica de Brasília possa ser tratada como necessariamente uma tentativa de afastar a capital do povo. Mas obviamente que é uma discussão que ela é feita muitas vezes. Então, Brasília
como parte do processo de integração e de modernização nacional neste período. Bom, a gente tem então um processo de sucessão muito, muito, muito importante da gente entender com alguns detalhes. Em 1960, o mandato que seria de 60 a 65, nesse momento, a gente não pode nunca esquecer que votava-se para presidente e para vice-presidente, né? Todo mundo lembra disso. Então, o vencedor das eleições, o sucessor de JK, então, é Jânio Quadros, um político que era bem diferente tanto do JK quanto de Getúlio, por exemplo, né? Jânio Quadros eleito pelo PDC, com apoio da UDN, inclusive, que era adversária de Getúlio Vargas e do trabalhismo brasileiro, né? E eleito para a vice-presidência o João Goulart, que era do PTB. Então, uma combinação, no mínimo, inusitada. Um político com apoio da UDN para presidente e o eleito vice-presidente, um homem que era tido como um radical do PTB, que assustava muito as elites, né? E aí acontece algo que é marcado na história do Brasil. Jânio Quadros assume, a imagem aqui é muito interessante, né? A campanha eleitoral dele tinha como mote a ideia da vassourinha, né? O Jânio tinha essa ideia de um discurso muito forte contra a corrupção, enxugamento do Estado, né? Então as pessoas levavam as vassourinhas como símbolo desse processo de limpeza do Estado. Então o Jânio se elege com um discurso muito forte. E também era um personagem tido por muitos como um personagem exótico, um homem de palavras difíceis e ao mesmo tempo de humor muito variado, às vezes meio misterioso, e foi assim que acabou o governo de Jânio Quadros. O sucessor de JK, então eleito nas eleições de 1960, acaba renunciando 7 meses depois, numa jogada política, que eu vou explicar para vocês aqui, que pode ser tratado como uma jogada política. Ele renuncia, para muitos analistas, com o objetivo de ganhar apoio. As pessoas disserem, não renuncie, fique, nós vamos te apoiar. Só que o apoio não veio, né? Quando ele anuncia que vai deixar o poder, um silêncio retumbante acaba tomando conta, né? Então Jânio Quadros sai. E quem assume é o vice. O vice é João Goulart. E João Goulart é uma figura que, no mínimo, trazia preocupação para a parte da elite brasileira, principalmente aquela elite que já vinha há muitos anos ali pegando no pé do trabalhismo, que pressionou, ameaçou Getúlio Vargas de golpe e tudo isso. E aí, com a renúncia de Jânio Quadros, o vice, João Goulart, ele estava numa visita diplomática à China, e isso atiçou ainda mais os ânimos de parte da elite brasileira anticomunista, né? Que fez assim, um discurso muito forte de dizer que esse João Goulart era um baderneiro, era um comunista enrustido, e aí até a alta cúpula do Exército vai se colocar, como vocês estão vendo aí, contrários à posse de João Goulart. Então, a renúncia de Jânio Quadros leva o Brasil a uma crise muito significativa nesse período, certo? Então isso é muito importante. Depois a gente vai retomar para entender o desfecho desse processo. Como é que esse processo de sair ou não, né, de assumir ou não João Goulart vai terminar. Porque antes a gente vai só retomar alguns elementos que são importantes aqui. Durante esse período do governo Vargas, e do populismo, da era Vargas, governo JK, a gente tem uma postura muito importante de ser observada da relação desses governos com a questão indígena e a questão negra no Brasil, né? Então, o governo Vargas vai iniciar um processo, principalmente, que ele vai chamar de integração do índio brasileiro, mas que, na verdade, era assimilação e de pacificação, ou seja, a criação de instituições como o Serviço de Proteção aos Índios, que atuava justamente na tentativa aí de assimilar e pacificar as populações indígenas brasileiras. Parte também nesse processo da era Vargas
as primeiras tentativas também de discussão da questão racial no Brasil. Inclusive a ideia da integração do homem e da mulher negra na sociedade brasileira como parte da cultura brasileira. Então há uma tentativa já de estabelecer uma discussão sobre a questão da contribuição negra como parte da identidade brasileira nesse período histórico, mas ainda sem uma reparação da questão da desigualdade social ou mesmo do combate claro ao racismo. A gente não pode esquecer que neste período da história brasileira está a pleno vapor a teoria, né, o mito da democracia racial de Gilberto Freire, que diz que no Brasil há uma integração racial e que não haveria o racismo de fato, né? Então essas são características também desse período do populismo no Brasil. A tentativa de assimilação e pacificação da população indígena e uma tentativa de integração cultural do negro, mas sem reparação da desigualdade e do racismo. Então, recapitulando, né, a gente viu as características aí finais do governo JK, com a construção de Brasília, a vitória de Jânio Quadros com uma renúncia muito recente, mas que deixa, então, um grande problema pelo vice trabalhista, que era João Goulart, que acabou criando um grande problema aí com os militares, que a gente vai entender um pouco melhor nas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Esse é a nossa conversa aqui, rápida, sobre características aí desse período que a gente chama de populismo no Brasil e o seu desfecho, que está muito próximo aí de acontecer, porque estamos chegando próximos ao golpe de 64.